Irmãos, boa noite, graça e paz. Mais uma vez o Senhor nos trouxe para estarmos juntos, adorando, cultuando, exaltando ao nome dEle, como fizemos agora nessa última música. Uma declaração de fé, de confiança, de entrega, onde nós afirmamos que é o Teu povo aqui presente, ou seja, há no nosso coração a certeza de que nós fomos chamados por Ele, salvos por Ele, resgatados por Ele. E aqui nós estamos nessa confiança, nessa certeza de que Ele é Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então é um privilégio para nós estarmos aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava ao Senhor, andava nos preceitos de Davi seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele dia. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me, o que queres que eu te dê? Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo, em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Ele andou com retidão perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderá julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Versículo 11, disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Versículo 14. Eu convido a igreja a ler comigo, o versículo 14. Se andares nos caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Quero convidar a igreja a fechar os seus olhos. Vamos orar novamente. Pai eterno, tua palavra foi lida, tua palavra que é viva, que é verdadeira, que é espada de 2 gumes. A palavra do Senhor, ó Deus, que pela ação
sobrenatural do Espírito Santo nos dá o entendimento, a compreensão, a visão correta do Senhor, do propósito do Senhor, aqui foi colocada diante de nós. Que esse Espírito Santo, presente aqui, o Espírito de Deus, que age na nossa vida, possa levar cada mente, coração cativo ao Senhor, a começar pelo meu, de forma, Deus, que entendamos o propósito do Senhor e o querer do Senhor, possamos entender o chamado que tivemos de glorificar, de honrar ao nome do Senhor. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Bem, irmãos, por que eu escolhi esse texto para nós compartilharmos nessa noite? Na verdade, foi algo que Deus começou a arder no meu coração. Eu estava, no mês passado, isso aconteceu em pouco tempo, do mês passado para cá. 3 casais, amigos nossos, casais de décadas, eles se separaram. Triste a mensagem, né? A gente saber da notícia da separação desses casais. Casais na média de 30 anos casados. Isso agora, há pouco tempo, mês passado, precisamente. As justificativas as mais diversas. Porque a gente está afastado. Porque não amo mais. Porque queria dar um tempo, enfim. Várias foram as justificativas. Mas o que mais doeu meu coração, que eu mais senti quando eu vi a história, quando nós oramos com eles, foi um que disse: olha, Cícero, você ainda vai ouvir o testemunho do nosso retorno. Eu disse, e eu vou estar orando por isso. E ele disse, mas sabe o que é que doeu meu coração, Cícero? É porque quando eu estava compartilhando com o irmão, ele bateu no meu ombro e disse: você é novo, logo você vai se casar, você e ela. Ele disse que aquilo doeu no coração dele. E eu confesso que também doeu no meu coração, porque a gente está falando de cristãos. Quando a palavra de Deus fala que deixará o homem pai e mãe, se unirá, ele fala de uma unidade, fala de uma coisa plena. Tanto é que Deus, ele exemplifica o relacionamento dele com a igreja, com o noivo e a noiva. Nesse mesmo período, logo depois, conversando com outro amigo, e ele falava que estar em casa, ele estava melhor que estar na igreja. Ele estava bem com Deus, caminhando em casa, na comunhão dele com Deus. Eu disse, mas como que isso pode ser verdade? Como que há a admoestação? Como que há o exercício do amor, a prática? Como que a gente pode compartilhar das bênçãos de Deus se estamos longe uns dos outros? Isso não é verdade. A própria palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, 25, fala sobre isso. Não deixemos de congregar, como é costume de algum. Antes, admoestemo-nos uns aos outros. Como que vai haver a comunhão se a gente não caminha junto, não caminha perto, não caminha ali, lado a lado? Essas conversas foram com pessoas cristãs, que se dizem pessoas cristãs. Mas eu pensei, o que a Bíblia fala sobre esses assuntos? Não sobre esses específicos, mas os assuntos que regem a nossa vida, a vida nossa de cristãos. O que a Bíblia apresenta sobre isso? E aí eu me deparei com uma verdade que não é surpresa, porque há uma ideia de que a Bíblia tem que ser renovada. Há uma ideia defendida até por grandes líderes humanos, que a Bíblia está na hora de ser atualizada. A Bíblia precisa ser encaixada no mundo em que vivemos, precisa ser ajustada aos tempos de hoje. E eu perguntei, será que existe algo que a gente possa fazer para vencer essa onda? Será que existe algo que a gente possa fazer para atravessar esse tempo, lógico, com a ajuda de Deus? E sim, irmãos, há sim algo que a gente possa fazer. Nós não estamos sós. O Senhor Deus não nos abandonou. Não nos abandonou. Eu tenho um ponto de vista que é pessoal. Esse é pessoal. É de que o cristão, a característica do cristão é que ele vive uma vida com base justamente na palavra de Deus.
A base do cristão é viver de acordo com a palavra de Deus. Não é o fato de estar congregando numa igreja, participando de um grupo, cantando num grupo, seja lá o que for. Mas é aplicar o estilo de vida bíblico à minha vida. Então a gente está falando de utopia? Não. A gente está falando de algo que deve ser real. Pois a gente foi chamado para isso, para viver diferença, para transformar pela renovação da nossa mente, não pelo continuismo. Então a Bíblia, ela vem reger a vida do cristão. É o que diz Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ali que está o seu fundamento. 1 João capítulo 5, versículo 3, fala que os mandamentos do Senhor não são penosos. Não está falando para a gente viver uma vida triste, pesada, oprimida pela palavra de Deus. Porque os mandamentos de Deus não são penosos. Porque Ele vem para nos dar vida. Ele vem para nos libertar, justamente, do peso do pecado, do mundo e do diabo. Diante desse contexto, lá nos adolescentes, lá na classe de adolescentes, a gente propôs ler a Bíblia, né? Os adolescentes já vão por aí, agora já não estou vendo, mas... está ali. Clara, joia, não é isso? A gente fez o voto de lermos a Bíblia durante esse ano. Aqui eu abro um parênteses aos pais. Como é uma sensação gostosa quando a gente vê os nossos filhos lendo a Bíblia, nos dias de hoje. O desafio da internet, das mídias sociais. A gente parar e vê-lo sentado na cama, ou em algum lugar, lendo a Bíblia, é algo que traz uma sensação indescritível. Só quem vive por isso. Portanto, eu peço aos pais que caminhem junto com a gente, colando com os nossos meninos, para chegarmos no final desse objetivo de ler as Escrituras. Enfim, como nós começamos a ler atrasados, começamos agora, no mês passado, isso tudo aconteceu agora, fevereiro, nós começamos a ler justamente o livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis. E aí, essas coisas começaram a se encaixar. Quando a gente para observar, fazer parte da igreja, não é, como eu disse, fazer parte do hall de membros, ou participar de um culto social, vir para estar simplesmente aqui sendo visto, ou porque é uma boa palavra, um bom ambiente, né? Isso não torna a pessoa um discípulo do Senhor. Então, diante desse contexto todo, essa palavra começou a arder no meu coração. E quando eu falo que começou a arder, porque começou a arder. Começou a incomodar a mim. Eu comecei a avaliar na minha vida e ao meu redor. Como está a palavra de Deus, como ela tem sido tratada, como ela tem sido vista, né? Como eu tenho tratado as Escrituras da palavra de Deus. Realmente ela tem sido a base, ela que tem regido a minha vida, a nossa vida. Eu estava num grupo de uma reunião e começou-se a se falar das posturas cristãs. E aí, o que era rebatido é porque o ser humano geralmente faz uma regra. A regra é essa, e a hipocrisia vem porque a gente faz uma regra e não quer encaixar as pessoas no nosso grupo, é o que a gente pensa. Eu disse, mas, quando a gente faz limites, a gente faz limites com base naquilo que me agrada. Então, se a gente for olhar esse quadro, haverá centenas de riscos. Verdade é que a Bíblia já tem, Deus já fez o seu limite. A Bíblia já fez esse risco, já fez essa determinação. Todos os outros é perda de tempo, é mentira que fazemos para nós mesmos. Porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, temos ela como palavra de Deus. O limite, ele já foi estabelecido, justamente por Deus. O texto que nós lemos agora, de 1 Reis capítulo 3, versículos de 3 a 14, é um texto muito interessante. E quando bati nesse texto, foi justamente o que incomodou a minha vida. O que nós vemos no texto é justamente um encontro magnífico e que traz uma profunda reflexão para Salomão e que ecoa chegar até mim e você hoje. Alguns destaques que nós vemos no texto. Primeiro,
nós vemos Salomão, um jovem dedicado. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor. Não era um cara que vivia de qualquer jeito, não. A Bíblia está dizendo que Salomão amava o Senhor. Então, primeiro destaque, a dedicação de Salomão. Ele andava nos preceitos de seu pai. Aquilo que seu pai ensinava, ele obedecia. Então, era um rapaz muito legal, a gente olhando assim. Deus visita a Salomão, ou seja, é um cara que teve a atenção de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos o privilégio que Salomão obteve de Deus, a ponto do Senhor dizer para ele: peça-me o que você quer. O que você quer? Peça-me que eu te dou. Imagine o que é a gente ouvir isso do Senhor, Deus. Em quarto lugar, nós vemos o alerta de Deus a Salomão, para que observasse seus estatutos e seus mandamentos. Versículo 14, que nós lemos aqui, todos juntos. Irmão, Salomão, ele se mostra um cara humilde, ele reconhece a necessidade do Senhor, e ele reconhece que Deus colocou ele ali. Versículo 6, ele fala: o Senhor colocou o filho aqui de Davi. Ele reconhece a direção de Deus. Ele reconhece a fraqueza, ele reconhece a fragilidade. Ele reconhece que não conseguirá liderar aquele povo sozinho. Ele dependia de Deus. Ele dependia da direção de Deus para administrar aquele povo. Versículo 7. Versículo 7. Salomão também, ele pede sabedoria para reinar. Isso aqui é interessante. Quando ele pede a Deus sabedoria para reinar aquele povo. E Salomão escreve lá em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O mesmo que está em Salmo 111, versículo 10. Salomão, ele não pediu algo que era costume daquela época. Ele não pediu vida longa, não pediu riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos. Ele pediu a companhia de Deus. Ele falou: Senhor, caminha comigo, segura na minha mão, me guia. Ele poderia ter pedido qualquer coisa. Afinal de contas, Deus disse: peça-me o que você quer. Ele pediu a direção de Deus. No versículo 10, nós vemos também Salomão, que ele agrada ao Senhor, porque Deus vê a humildade e sinceridade daquele jovem, daquele moço. Naquele momento, Deus fala o seguinte: olha, diante desse rapaz que se coloca diante de mim, humilde, temente, reconhecedor das suas fragilidades, né? Eu vou te dar isso que você pediu, mas te darei muito mais. Versículo 12 e 13. Eu faço questão de ler esses versículos. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coisas, coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti. Também até ao que não pediste, eu te dou tanto riqueza, glória, que não haja teu igual. Efésios capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus fala que o nosso Deus, o Deus de misericórdia e de graça, Ele nos dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando a gente lê o capítulo 4, versículo 29 a 34, olha só o que Deus concede ainda a Salomão. Deu também Deus a Salomão sabedoria grandíssima, entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes, de todos os povos. Viam gente ouvir a sabedoria de Salomão. Olha só o que Salomão recebeu de Deus. Quanta coisa Deus deu. Afinal de contas, a gente olhando as características daquele moço, era um cara muito gente boa. Era um cara temente a Deus. Era um cara crente, podemos dizer assim, porque ele temia ao Senhor. Mas Deus, no versículo 14,
Deus faz um alerta a Salomão. Deus chega para Salomão e fala: olha, Salomão, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como dei a Davi, teu pai, prolongarei os teus dias na terra. Sabendo, conhecendo o coração do homem, que Deus conhece, o meu e o seu coração, sabe quanto é corrupto, quanto é falho, sabe quanto é enganoso, instável. Deus orienta a Salomão a prestar atenção, a observar e a andar nos caminhos do Senhor, a guardar os estatutos e os mandamentos. Ou seja, Deus está dizendo para Salomão: Salomão, observe as minhas leis, observe as regras que eu coloco. Os estatutos que Deus está se referindo ali são as leis específicas, as leis civis, cerimoniais, as leis morais. Deus está falando: siga as minhas leis, os meus estatutos, e siga também os meus mandamentos. Ou seja, as ordens específicas, diretas de Deus para ele e para o seu povo. Temos os 10 mandamentos. O resumo, os 2 mandamentos: o maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. As características desse estatuto dos mandamentos, por que Deus pede a ele? É simples a gente entender: porque é justo. Os mandamentos de Deus, os estatutos, são justos, são perfeitos, não precisa melhorar, não precisa se adequar ao tempo em que estamos vivendo. Era para lá, não serve hoje, não. Eles são perfeitos e eles são eternos, eles não mudam com o tempo. O propósito de Deus ter dado os mandamentos e os estatutos para nós é para revelar a natureza de Deus, revelar quem é Deus, mostrar sua santidade e justiça. É para promover a comunhão entre nós e Deus, entre nós e os nossos irmãos. Essa palavra, a palavra que Salomão recebeu, era essa que ele deveria ter dado maior atenção. No capítulo 6, versículo 11 e 12, Salomão, ele edifica o templo. Ele tem no coração um cuidado: não, Deus tem que ter uma casa. E aí ele edifica um templo e ele faz aquela coisa bonita, linda, sutua. Na verdade aqui não é ainda o templo, mas são as casas, os palácios que ele vai construindo. E aí no versículo 6, capítulo 6, versículo 11, depois, no ano 400, ali o primeiro, versículo. Depois de saírem feitos filhos de Israel, Salomão, no ano 4, reinou, tal, e ele começou a edificar a casa do Senhor. Mas aí, e ele edifica o templo. No versículo 11, Deus fala com Salomão: então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificaste, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Olha só. Se, aqui aparecendo novamente, se andares, se guardares os meus mandamentos, se andares nos meus caminhos, eu serei contigo. Um alerta de Deus novamente para aquele jovem, gente boa. Olha só, cara humilde, agora ele constrói o templo. No capítulo 9, 1 Reis, capítulo 9, versículo 3 a 8, diz o seguinte, eu vou começar a ler do 9:1. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designado fazer, olha só, ele faz a casa do Senhor, a casa do rei, ele vai caminhando, servindo ao Senhor, sacrificando. Depois de terminar tudo, versículo 2, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão, lá no capítulo 3. O Senhor lhe disse a Salomão: Salomão, ouvi a tua oração, a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome, para sempre os meus olhos e o meu coração estarão ali. Naquela casa os meus olhos, o meu coração estará ali. Versículo 4, se andares
perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos. Aí Deus continua: então confirmarei o trono a teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono. Porém, se vós, Salomão, e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardares o quê? Os meus mandamentos, e o que mais? Os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorares, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Aqui Deus foi um pouco duro, sabe? A gente observa a Deus novamente fazendo aliança, mas dizendo: presta atenção. E essa casa bonita, o templo que foi feito suntuoso, cheio de detalhes, se você não andar nos meus caminhos, eu não andarei com vocês, e esse templo eu mesmo destruirei, é o que diz o Senhor aqui. Eu eliminarei, versículo 7, Israel da terra, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Versículo 8, desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará. Deus, Ele está chamando a atenção, não está dizendo: olha, eu não quero aparência, coisa bonita, destaque, detalhe, isso para mim não importa. A casa, o templo é bonito, Deus habitava, a arca estava ali, beleza. Mas o que eu quero, Salomão? E a gente vê aqui pela terceira vez, Deus chamando a atenção de Salomão. Salomão, Salomão, presta atenção. Mas Salomão é um cara legal, um cara temente, humilde, reconhece a necessidade de Deus. Beleza, Salomão, mas presta atenção, Salomão, e segue os meus estatutos e os meus mandamentos. Por que Deus insiste assim com Salomão? O que Deus está vendo? A gente para hoje para refletir na palavra de Deus. De manhã nós falamos sobre o amor na classe, ouvimos sobre a presença de Deus. Por que Deus repete tantas vezes a mesma palavra ao nosso coração? Eu digo repete porque nesse momento Deus fala de forma especial para cada um, de forma ímpar. Deus está falando, Deus está tocando, como Ele tocou no meu coração. Por que Ele fala a mesma mensagem? Só tem essa mensagem para dizer para mim, Senhor? Quando a gente vê Jeremias ali e no meio do povo, Deus pesando a mão sobre Jeremias, foram 27 anos Deus dizendo a mesma mensagem ao povo: arrepende-te, convertam-se. E o povo não converteu. Só tem essa palavra, só tem essa mensagem. É a mensagem de Deus. Por que Deus, Ele fala repetidamente a mesma coisa para Salomão? Por que essa palavra incomodou meu coração? Afinal de contas, a gente está falando de um cara muito legal, crente. Mas aí a gente vai agora para o capítulo 11 de 1 Reis. Capítulo 11, versículo 4. E aí eu quero convidar a igreja a ler comigo esse versículo. Capítulo 11, versículo 4. Leiamos. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Misericórdia. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora Davi, seu pai. Olha só. Olha o que acontece com Salomão. Isso aqui nos dá um boom assim. O versículo 4 começa dizendo: sendo já velho. Sendo já velho, ou seja, houve muito tempo até chegar a esse estágio. O versículo 3 fala o seguinte: tinha Salomão 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Irmãos, Deus avisou a Salomão.
E toda hora que Salomão chegava, feliz da vida por sacrificar, feliz da vida por concluir o templo, feliz da vida por todas as coisas estarem em paz diante de Deus, Deus fala: joia, mas olha, presta atenção nas minhas palavras. Irmãos, o diabo ele não tem pressa, o mundo ele não tem pressa, ele não tem pressa em destruir a vida. Ele não tem pressa em destruir o que Deus criou na minha casa, na minha família, na minha vida. Ele não tem pressa em destruir a igreja do Senhor. Talvez, esse acontecimento aqui, que fala das mulheres que corromperam, talvez não na primeira mulher, na primeira esposa, talvez na 100ª, ou na 300ª, talvez na 1000ª. Mas em um determinado momento, Salomão abriu mão de observar os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus. E isso fez diferença na vida de Salomão, porque o diabo ele não tem pressa. Uma ideia que é plantada hoje aqui, lá na frente, ela vai começar a dar frutos. E daí a gente começa a ver porque tantas ideias que o mundo tem plantado aí fora, tantas ideias absurdas longe do que a palavra de Deus ensina, têm sido muitas vezes abraçadas pela igreja. Muitas vezes, não, tudo bem, tanto que ela fique ali. E tem sido colocada do nosso lado, dentro da igreja. E eu vou mais além. Quantas coisas a gente tem deixado entrar na nossa casa, na nossa vida, que o mundo planta como uma coisa boa, por uma ideia. Talvez uma mentira repetida várias vezes passa a ser verdade. Não, uma mentira repetida várias vezes, ela continua sendo uma mentira. Talvez alguém a queira tomar como verdade, mas ela continua sendo mentira. Esse alerta que Deus fez a Salomão, eu tomei para mim, e é isso que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. Passa o tempo, as eras, e a palavra de Deus continua viva dentro de nós. E ela vem para nós aqui hoje, nessa noite, nos fazer refletir sobre o alerta que Deus tem trazido para mim e para você. Aquilo que Ele tem tocado no meu e no seu coração, e olha, chacoalhado. Cícero, presta atenção. Igreja, presta atenção. Há algo que possamos fazer? Sim, há algo que possamos fazer. E o que eu quero refletir nessa noite é sobre o tema obediência. Obediência é só o que Deus quer. Obediência é só o que Ele quer, porque a salvação Ele já nos deu. Não dependeu de mim nem de você os sermos salvos. A graça nos foi dada. A libertação dos pecados recebemos dele. O que Deus pode querer mais do seu povo, dos seus discípulos? Obediência é só o que Deus quer. E para obedecer a Deus, é preciso conhecer a vontade dele. Para obedecer, é preciso conhecer a vontade, conhecer os preceitos, conhecer os estatutos e os mandamentos. E olha, irmãos, estudando, eu vi que como é importante e significativo para Deus atentar e andar em obediência a Ele, como Deus preza por isso, porque Ele não precisa de mais nada, Ele não precisa de mais nada, mas ficou claro para mim como Deus se importa e como é significativo para Ele o atentar e andar em obediência a Ele. A obediência não como algo opcional, eu vou obedecer, eu vou fazer, não, mas obediência como o centro, o cerne da vontade de Deus. É porque Ele disse, então eu vou obedecer. É porque Ele falou, então é isso que eu quero. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, mas se Deus falou, é isso que eu devo fazer. É nessa pegada que eu vou caminhar, não como uma opção, mas entendendo que isso é vontade de Deus. Lógico que agarrados, sim, na graça de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, que nos dá um entendimento da sua palavra, porque a obediência a Deus, ela não depende só de esforço humano, não depende só da força, da vontade humana. Ela é uma decisão, sim, pode passar por uma decisão, mas precisa
ser alimentada pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque ler a Bíblia, quantas pessoas já leram a Bíblia aí fora? Conhece as Escrituras. Mas aqueles que têm um coração nas mãos do Senhor, ele tem essa direção, essa capacitação, esse incomodar de Deus, que faz com que o servo de Deus se preocupe em fazer cumprir na vida a vontade de Deus. A obediência, sim, ela é nossa decisão. Ela é nossa responsabilidade. Mas nós só conseguiremos ser obedientes ao Senhor se formos alimentados, tratados pela ação do Espírito Santo de Deus. E essa ação do Espírito Santo acontece justamente, como já foi dito e repetido aqui, pela iluminação da palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus, ele tem um debate, ele corrige naquele momento os saduceus. Os saduceus, eles defendiam que não haveria ressurreição. Era o que eles achavam, era uma ideia deles. Jesus fala para eles, no capítulo 22, versículo 29, olha, errais, porque não conhecem as Escrituras. Vocês estão errando porque não conhecem as Escrituras. E Jesus, ali, ele cita Êxodo, capítulo 3, versículo 6, que faz parte do Pentateuco, que era a única porção aceita por aquele grupo de saduceus. E Jesus fala, olha, vocês não conhecem nem aquilo que vocês acreditam, vocês conhecem. Errais por não conhecer as Escrituras. Eles estavam discutindo sobre o que eu acho, que eu penso. O discípulo de Cristo precisa conhecer as Escrituras. O discípulo de Cristo, ele precisa ter intimidade, envolvimento com a palavra de Deus. Ele precisa ter contato com a palavra de Deus, com as Escrituras. Sabe por quê? Porque senão qualquer menino que aparece por aí leva um monte de gente a segui-lo. Qualquer evangelho que é colocado aí como evangelho, criado, enfeitado, inventado, é seguido. Porque não há esse envolvimento, essa intimidade com a palavra de Deus. A gente vê a história de Davi, quando Davi ele está trazendo a arca para Israel, acontece um fato interessante, e Davi permite que a arca seja colocada na carroça. Deus havia dito que era para ser levada por 12 homens, um representante de cada tribo. Mas ele permite que seja colocada na carroça. O líder permitiu que algo que Deus não estabeleceu fosse feito. Desobedeceu a Deus. Naquele contexto, aparece Uzá, um cara com coração bom, do lado da carroça. E quando a carroça bate na pedra que a arca vai cair, um coração bom vai e segura a arca. E naquele momento, ele é morto, porque ele desobedeceu ao Senhor. Às vezes, a liderança coloca, essas lideranças que surgem todo dia, cada dia, coisa que não tem nada a ver, que vai de encontro à palavra de Deus, e as pessoas o seguem por não conhecer essa palavra de Deus, porque se Uzá tivesse entendimento do que estava acontecendo ali, era o primeiro a correr, sair de perto da carroça. E às vezes o erro vem justamente porque falta conhecimento da palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 39, fala o seguinte: examinai as Escrituras. É um aviso. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas que de mim testificam. Como eu disse, a igreja surgindo a toda hora e todo tempo, pregadores surgindo de todo jeito. Mas como tem surgido caminhos que têm levado o homem para longe de Deus. Mas Deus, assim como Ele falou com Salomão, Ele fala comigo e com você. Prestem atenção nas minhas palavras. Sejam íntimos das minhas palavras. A palavra minha está aí, as Escrituras. Como que eu posso ter uma Bíblia na minha casa, sendo servo de Deus, e pegar nela só quando eu venho para a igreja? Como eu posso ter uma Bíblia na minha casa e não ler todo dia um versículo, seja o que seja, ainda que seja um versículo? Nós somos chamados a ter esse compromisso, a parar. Eu vou parar um pouquinho essas mídias sociais, 10 minutos, é muito, 3 minutos.
esse tempo da mídia social e vou meditar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que testifica, que fala quem é Deus, que mostra a mim e a você quem é Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, fala o seguinte: toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é guia para o meu trabalho, para o meu estudo, para a minha vida social. Ela é útil, habilitada para toda boa obra. Para obedecer a palavra de Deus, para obedecer a Deus, é preciso conhecer as Escrituras. Segundo ponto, a obediência, ela é um ato de amor. A obediência, ela é um ato de amor. João, capítulo 14, versículo 15. O Senhor Jesus fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. A obediência, ela é motivada pelo amor. Porque se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então a obediência, ela é motivada pelo amor. A obediência, ela é demonstrada a Deus pelo guardar os mandamentos. Se você me ama, então guarda. Então, se eu estou guardando, é porque eu estou amando. Então, a obediência, ela é um ato de amor. 1 João, capítulo 3, 18, Jesus fala: filhinhos, não amemos de palavras. Não amemos de palavras, mas de obras. A gente volta para Salomão e vê Salomão um cara dedicado, sacrificando. Sim, fez um templo suntuoso, que as pessoas de longe viam aquilo ali. Bonito. Mas Deus está dizendo: olha, eu quero que obedeça, porque se você me ama realmente, Salomão, você observa e guarda os meus mandamentos e os meus estatutos. E o próprio Jesus, ele responde lá em João capítulo 14, 21. Sabe quem ama a Deus? Sabe quem ama a Jesus? Jesus responde: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, é esse que me ama. É esse que me ama, não é aquele que está andando no meio da multidão. Uma multidão segue Jesus, mas num determinado momento Jesus dá uma palavra dura e eles começam a se afastar de Jesus. E aí um discípulo fala: que palavra dura é essa, Senhor? Aí Jesus diz: sim, você quer seguir também com eles? Ele diz: não, porque só tu tens palavra de vida. É Jesus que tem a palavra de vida. Sabe quem ama ao Senhor Jesus? Se perguntar em qualquer lugar: quem ama a Deus? Eu. Quem ama Jesus? Eu. Jesus, sabendo que a resposta seria essa, Jesus fala: olha, você sabe quem me ama? Eu vou lhe dizer aqui, vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês, Cícero. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda. João 14, 21. Esse é o que me ama. O amor a Deus não é apenas um sentimento. O amor de Deus é uma ação prática. Ser obediente, fazer a vontade de Deus, ainda que doa. Por mais que ela não seja a minha vontade, mas isso é fazer a vontade de Deus. A obediência é uma expressão correta do amor a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus pergunta: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Por que me chama Senhor e não faz o que eu vos mando? Você pode não fazer, Jesus está dizendo, mas não me chame de Senhor. A obediência é um aspecto fundamental. Quando guardamos os mandamentos, demonstramos amor e compromisso. Amor e compromisso. É o que Deus quer de mim, de você, da sua igreja, do seu povo. Não quer coisas grandes, chamar a atenção, inventar. O evangelho é simples, não precisa de invenção. O homem, ele quer inventar, acha que fazendo isso, aquilo, inovando aqui ou ali, o evangelho vai chegar. Não, o evangelho, as boas novas, o evangelho é Jesus. E ele está dizendo para a igreja dele: prestem atenção. Eu só quero que vocês observem os meus mandamentos e os meus estatutos. A obediência, em terceiro lugar, ela leva a um coração cativo. A obediência, ela leva um coração cativo. Para a gente obedecer, precisa conhecer. Para obedecer, a gente precisa
é um ato de amor, e a obediência leva um coração cativo. Deus, irmãos, avisou a Salomão várias vezes. Na hora que era aquele auge, rapaz, olha, Deus me visitou, que legal, pediu o que eu quero. Oi, eu sou um cara humildezinho, preste atenção. Na hora que começa a fazer as obras e começa a acontecer, olha só o que eu fiz. E a Bíblia fala que foi no momento que Salomão faz a aliança. Deus fala, presta atenção. E quando ele termina o templo, a obra máxima, a casa, a morada de Deus, o que Davi quis fazer, Deus não permitiu. Deus fala, joia, mas isso aí não tem valor para mim. Observa os meus mandamentos e os meus estatutos, porque se assim não for, eu mesmo vou acabar e destruir com essa farsa. Com essa farsa. Deus avisou Salomão várias vezes. E é importante, eu entendo, para mim, para a igreja do Senhor, a gente tomar esse alerta para nós hoje. Observar o que Deus está falando para nós. Estar atento àquilo que Deus tem falado. Deus nos chamou para algo sublime. Ele nos chamou para transformar esse mundo. Não é para se acomodar a Ele, nem justificar, nem andar de braços dados, de mãos dadas. Nós somos falhos, somos pecadores, nós vamos errar, nós vamos falhar. Sim, temos consciência disso. Mas o discípulo que optou em obedecer a Deus, ele tem um coração submisso ao Senhor. Aquele que optou em, aquele que reconhece a sua necessidade de Deus, ele tem esse coração que se prostra diante do Senhor. E Deus olha o coração. Deus vê o coração. Ele vai lá no fundo e pensa esse detalhe do nosso interior. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 8, para exemplificar isso aqui, nós vemos um fato que aconteceu com Saul. Saul, ele desobedeceu a Deus. No capítulo 13, 8. O que acontece? Deus fala a Saul, através de Samuel, que ele aguarde 7 dias, que ele iria para a guerra e iria vencer. Saul espera 7 dias. No 7º dia, Samuel não chega. Saul vai e sacrifica. Ele desobedece ao Senhor. Ele não olha os estatutos de Deus. No capítulo 10, está lá Samuel sendo claro. Vá e espere. Capítulo 15, o que nós vemos de Saul é algo que nos entristece por demais. Porque Saul, ele peca, ele erra contra Deus. Quando Samuel chega e chama a atenção de Saul, Saul ele fala, eu realmente, eu errei, eu fiz o que era mal, tranquilo, mas Samuel, eu quero que você me acompanhe e me honre diante dos anciãos. Samuel está dizendo para Salomão, Deus arrancou o seu reino. Salomão, você foi rejeitado, você fez o que era mal. E por conta disso, o seu reino, você era o menor, e o seu reino poderia ser para sempre. Você errou, você transgrediu a palavra de Deus. Deus arrancou o seu reino. E Salomão disse, tudo bem, mas vamos comigo lá. Fica do meu lado, para que eu seja honrado pelos homens. Que tristeza. Saul, ele está preocupado como as pessoas vão olhar para ele. Ele quer estar de bem. Salomão, ele sacrifica, sabe por quê? Porque ele está esperando, Samuel não chegou no 7º dia, e a desculpa que ele disse para Samuel, 7 dias, você não chegou, os homens já estavam dispersando, os homens estavam achando que você não ia vir, então eu sacrifiquei. Ou seja, a preocupação de Saul, mais uma vez, é com o que as pessoas estão dizendo, é o que o grupo está dizendo. Ele quer agradar aqueles homens. Não, está errado, então eu vou fazer o que vocês querem. Mas não é o que Deus disse, não tem problema, contanto que eu esteja bem com vocês, com a sociedade, com o grupo, com o número maior. É essa desculpa que Saul usa. E quando Samuel fala que ele vai perder o reino, não, tudo bem. Está lá no versículo 24 a 30 do capítulo 15. A preocupação de Saul foi que ele fosse honrado. Vamos comigo, Samuel. Samuel já tinha dito, Deus já colocou outro no seu lugar. E esse outro foi aquele menino que quando entra lá, que Samuel está lá para ungir rei,
Deus fala: Samuel, não olhe para a aparência, porque eu vejo o coração. Davi também errou. Davi vacilou, fez coisas terríveis. Mas quando o profeta Natã visita a Davi, a Bíblia fala no Salmo 51 que Davi chora, ele se joga no chão, e ele fala: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos. O reino, eu não quero nem saber do reino, sabe? O que as pessoas vão dizer de mim, eu não quero nem saber, Senhor. Eu pequei, eu errei, eu fiz o que era mal, eu transgredi o seu mandamento. Eu não quero saber o que as pessoas vão dizer. Ele largou de lado, e ele vai até Deus. Deus procura homens que tenham o coração submissos a Ele. Davi, ele ficou no lugar de Saul. E ele apresenta um coração temente a Deus em todo o tempo. O coração de Davi, quando ele errou, apresentou quebrantado. Então eu e você, nós vamos errar. Está falando para super crentes, mas pessoas humanas que são falhas e que carece da graça de Deus em todo o tempo. Deus, irmãos, ele não olha uma ação, ele não olha aquele momento, porque Saul fez aquilo, errou na hora que ele sacrificou. Davi, ele matou e adulterou, 2 pontos. Mas Deus olhou o coração de Saul e viu que estava longe de Deus. Deus, ele não olha só um momento, a ação, um comportamento. Deus olha o coração, sabe por quê? Porque o coração determina como será o comportamento. O coração é que determina como será o nosso comportamento diante de Deus e da sua palavra. Quando Pedro nega a Jesus 3 vezes, Pedro chora e se afasta. No mesmo contexto, Judas também trai Jesus e se afasta e vai chorar. Então nós vemos num determinado momento 2 pessoas que caminham com Jesus, e num determinado momento dessa caminhada eles entristecem a Deus, e mais à frente nós vemos que um se preocupa com o que os outros vão dizer e o outro se preocupa com o que Deus acha. Essa é a diferença de arrependimento e remorso. O remorso é aquele: eu errei, e começa a se morder, e começa a se machucar, e se punir, porque eu errei, eu fiz o que era mal. O que vão dizer de mim? O que a igreja vai dizer de mim? O que vão fazer com o meu cargo? O que vai fazer com a minha postura? Como eu serei visto pela sociedade? Como a sociedade vai olhar para mim? Ah, como dói, porque não vão mais me ver como eu era, porque agora em mim há uma mancha, há um erro, há uma falha. Esse é o remorso. Quando a pessoa sente a dor, se entristece e chora, mas se preocupa com ela. O arrependimento não. O arrependimento fala: eu errei, eu transgredi contra Deus, e não importa o que vão achar de mim. Como diz a música, eu quero é Deus. Sofrerei as consequências, vou buscar o perdão, vou confessar, vou me corrigir, vou me quebrantar, vou me jogar aos pés de Cristo, confiado na graça, no amor, na certeza de que o meu pecado será lançado nas profundezas. Mas eu tenho que buscar ouvir Deus, o perdão de Deus, a confissão a Deus. Isso é arrependimento, e é isso que faz a diferença. É por isso que Deus olha o coração. Qual é o sentimento que há no coração daquele que quer obedecer a Deus? Deus, ele vê a intenção do coração. Essa palavra, irmãos, ela queimou meu coração. Eu digo de verdade. E qualquer coisinha, Karina viu, acompanhou há uns dias, como eu comentei sobre isso nesses tempos, nem estava escalado, não tinha sido constado para vir, mas ela já rodava dentro da minha mente, e eu começava a observar as coisas, os absurdos que a gente vê por aí, sempre ali, tentando consertar a vida e andar
o mais perto da vontade de Deus. E essa palavra, ela queimou meu coração. Se guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, eu serei contigo. Então essa palavra que eu queria trazer para a igreja era esse compartilhar. E eu confio na ação do Espírito Santo. Sei que foi dele, e é ele que atua, é ele que faz. Eu creio que Deus, ele está visitando corações, não tenho dúvida disso, porque ele fala através de vários meios. O meu desejo é que o Espírito Santo complete a palavra dele no meu coração, no seu coração, na igreja dele, que foi chamada para ser luz, que foi chamada para ser sal, que foi chamada para viver diferença aí fora. Essa palavra encontre lugar, irmãos, na nossa vida, que possamos viver a diferença que fomos chamados. Deus tem bênçãos demais para nós, muito mais além do que a gente pediu ou pensou. E se a gente olhar onde a gente estava, onde a gente chegou, quem a gente era, quem nós somos, mas Deus está dizendo para mim e para você, para o seu povo: observe os meus estatutos e os meus mandamentos. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Quero convidar a igreja a ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor, encerrando assim esse momento. Mas quando terminar, você, por favor, vai se sentar, e o presbítero Gilberto vai encerrar com os visitantes e os avisos. Senhor Deus e Pai, soberano Deus, a Ti nós rendemos graça e culto e louvor e adoração, porque nós a todo dia, a cada dia, compreendemos o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, o chamado do Senhor, os propósitos do Senhor para cada um de nós. Muitas vezes a gente não entende agora, mas o Senhor nos chama, Deus, para atentar para a Tua palavra e segurar na Sua mão. Na verdade, nós devemos orar que o Senhor segure na nossa mão para chegarmos do outro lado, no propósito que o Senhor tem para nós. Que possamos amar a Tua lei, que possamos desejar a Tua lei, que ela possa para nós ter sabor, sabe, doce, agradável, ó Deus. E quando ela for para nós um sabor amargo, que não fujamos dela, mas que possamos engoli-la, Deus, mesmo que seja a seco, porque é a palavra do Senhor, Deus. Reconhecemos, ó Deus, a nossa necessidade, a nossa fraqueza. Reconheço, Deus, quanto precisamos do Senhor, Deus, nesse mundo perdido que caminhamos. Confiamos nesse cuidado do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, por todos os momentos em que o Senhor esteve falando ao nosso coração, coração da Tua igreja. Pai, entregamos essa semana nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor nos abençoe nas nossas atividades, nos nossos projetos, nos nossos acertos, no trabalho, que possamos brilhar a luz de Cristo, que possamos viver a diferença, não sendo algo estranho, Deus, mas nesse mundo que vai contra o Senhor, que sejamos diferentes, buscando cumprir a Tua palavra em todo o tempo. Sustenta-nos, livra-nos de todo o mal, ó Deus. Abençoa nossa casa, nossa despensa, nosso lar. Guarda a entrada da nossa casa, nossa família. Que haja paz, amor, Deus, compreensão, perdão, alegria. A presença do Senhor, Deus, no nosso lar. Fica conosco, ó Deus, em todo lugar que venhamos andar. Leva-nos em paz para a nossa casa, Deus. Que os Teus anjos nos guardem, que tenhamos uma noite em paz. Essa é a nossa oração que fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.